Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Greve e mais greve. Agora são os trabalhadores da Educação Municipal de Uberlândia que cruzaram os braços por melhores salários. Lá em Uberaba, a Justiça manda trabalhadores da educação acabar com a greve. Dia de pagar imposto. Hoje vence o licenciamento do seu veículo e o IPTU em Uberlândia. Incêndio e explosão. Fogo destrói fábrica de bolsas e mochilas em Uberlândia. Advogado do Povo. Vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 31 de março, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50. Claro, com muita notícia aqui que você já sabe. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. BandZap já está liberado para você comentar os assuntos de hoje, para você aí, então, fazer a sua participação nos nossos quadros, nos nossos programas. A gente está junto também. Aonde eu tô, meu diretor? Ah, que a luzinha aqui não está acendendo. A gente também está junto lá na internet, é isso mesmo. Você pode acompanhar o nosso programa no YouTube, a Band Triângulo tem um canal no YouTube e também nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo, tá bom? As minhas redes, @Bagnet. Fique ligadinho conosco aí então. Hoje, terça-feira, é dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Para você participar é muito fácil, o BandZap está liberado, manda o nome e a cidade onde nos acompanha e o nosso advogado vai tirar as suas dúvidas. Doutor, fui demitido e ainda não recebi os meus direitos, qual que é o prazo legal? Manda para cá que o advogado responde para você. Comprei uma geladeira que não está funcionando, eu quero trocar e a loja não aceita de volta, o que fazer? Manda para cá que o advogado responde para você, tá bom? Toda terça-feira, Advogado do Povo. Vamos começar o programa de hoje, então, falando da recomposição salarial dos servidores públicos de Uberlândia. Muito bem, o município enviou à Câmara Municipal um projeto de reajuste que está gerando muita polêmica. Deixa eu chamar Carlos Vilela, está ao vivo com a gente e tem as informações. Muito boa tarde para você, Vilela. Servidores querem um índice de reajuste, o município está oferecendo um muito menor. É isso mesmo? É por aí, viu, Bagnetti? Boa tarde para você, para todos ligados no Minas. Inclusive, nesse exato momento, sessão extraordinária na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereadores reunidos em sessão extra para votar o projeto enviado pelo prefeito Paulo Sérgio. São vários projetos, dentre eles o projeto que prevê o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. De acordo com o projeto, 5,4% é o índice de reajuste proposto pelo Executivo para todos os servidores da Prefeitura de Uberlândia. Além disso, um aumento de 14,3% no valor do Vale Alimentação, que passa com esse aumento ao patamar de R$ 800 por mês. Os reajustes, de acordo com a justificativa do Executivo, Bagnetti, foram definidos depois de uma avaliação do desempenho de arrecadação do município. De acordo com o Executivo, essas propostas foram aprovadas pela Câmara. Os reajustes vão valer desde março, se forem aprovados, é claro, na votação, na reunião de hoje, e já vão ser pagos na folha de abril. Ainda de acordo com a Prefeitura, os gastos previstos para colocar essa proposta em prática estão de acordo com o orçamento do município e, é claro, respeitando tanto a capacidade financeira quanto os limites definidos pela famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual todos os gestores
tem muito cuidado, porque é uma lei de bastante rigor. De modo que, nesse exato momento, Bagnete, Câmara Municipal lotada, servidores que estão em paralisação e os vereadores analisando, apresentando emendas e daqui a pouco um resultado final do projeto enviado pelo Executivo para reajustar os salários dos servidores de Uberlândia, Bagnete. Vamos ver, né, se chegam ao entendimento para que os serviços não sejam comprometidos, né, Carlos Vilela? Agora, a gente começou a semana com essa paralisação, o assunto em debate. Hoje, terça-feira, temos também a paralisação de 24 horas dos professores municipais aqui de Uberlândia. Em que pé que está essa movimentação? Bagnete, para ser até mais geral, né, a movimentação, né, de paralisação, de manifestação pedindo reajuste é quase que geral aqui em Uberlândia. Mas começando pelo que você disse, além dos servidores, né, de maneira geral da prefeitura, das secretarias, dos órgãos, das autarquias que estão vinculados aí ao Sintrasp, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Uberlândia, que teve início ontem em duração de 3 dias. Os professores da rede municipal também tiveram convocação geral, é claro, cumprindo aí os 60% de carga horária. Os professores, eles pedem outro reajuste, eles pedem 7% de aumento retroativo a janeiro e vale alimentação de R$1.000. E, claro, recomposição das perdas salariais acumuladas e medidas voltadas também para a proteção da saúde dos docentes, somente dos professores, um sindicato à parte fazendo essa reivindicação. Já a paralisação dos demais servidores continua até amanhã. O Sintrasp reivindica 44% de reajuste, recomposição salarial e vale refeição de R$1.300. Mas para finalizar, falando em movimentação, paralisação e greve, tem a greve dos servidores do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Estão em greve desde ontem. A paralisação envolve os trabalhadores vinculados à EBSER, que é a empresa estatal do governo, hoje com o nome de HU Brasil, que faz a gestão dos hospitais universitários no Brasil. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial, a reposição das perdas acumuladas e a concessão de cesta básica com auxílio alimentação e melhorias nas cláusulas sociais dos contratos de trabalho. Aguardam também um posicionamento. Em nota, Bagnete, por meio de nota, a HU Brasil informou que permanece em processo de negociação com as entidades representativas dos empregados para a celebração do acordo coletivo de trabalho. Ou seja, mês de março terminando hoje, abril será que vai começar ainda com todas essas pendências com relação a serviço público, porque a HC é um setor que está aí dificultando, né, o trabalho, é justamente o de consultas e cirurgias eletivas. Se continuar esse posicionamento dos sindicatos dos servidores públicos, pode trazer prejuízo tanto para a educação quanto para outros setores, inclusive de saúde do município também, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. É importante lembrar que, assim como a greve ela é garantida por lei no serviço público, no caso da saúde, tem que se manter um contingente mínimo de 30% para atender às demandas de urgência e emergência. Não se pode paralisar totalmente o atendimento público de saúde, também como prevê a lei, né? Então, olha só que infeliz coincidência. A gente está tendo essa greve, essa paralisação na saúde pública federal, a gente está falando da Universidade Federal de Uberlândia, a gente está falando dos servidores da Prefeitura de Uberlândia, servidores como um todo e, em especial, servidores da educação, né? Porque a coisa funciona na base da pressão. Não tem uma negociação prévia. Paralisa-se para depois, aí então, negociar. E o cidadão fica com o serviço comprometido. Então, esse início de ano, a gente está terminando o mês 3 hoje, já tivemos greve da educação estadual, você se recorda, e quem tem filho nas escolas estaduais se recorda, aí no início do mês, uma baixa adesão, né, cerca de 15% das escolas queriam um reajuste de 44%, o governo de Minas deu pouco mais de 5%, a história se repete no município e também na saúde
federal. O cidadão fica com o serviço comprometido e fica provado por A mais B que os nossos trabalhadores não são valorizados. Há um achatamento dos ganhos dos profissionais, a gente fala dos servidores públicos em geral. É um impasse que isso é comum em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, e assim vai caminhando o nosso serviço público. Lá em Uberaba, a greve dos professores da rede municipal segue suspensa pela determinação da Justiça. O Juliano Carlos tem as informações. Cadê o Juliano? É isso mesmo, a Justiça manteve a decisão da anulação da greve dos professores do município aqui de Uberaba. Esse pedido foi feito pela Prefeitura Municipal de Uberaba na semana passada. A Justiça deferiu esse pedido, então os professores foram obrigados a retornar para a sala de aula. O Sindicato dos Professores Municipais, inclusive, alegou que a atuação é legítima, só que a Justiça não considera e está considerando essa paralisação ilegal. Segundo a Justiça, educação é um serviço essencial e não pode ser parado. O sindicato falou que está atuando de boa fé, que está tentando negociação, mas a decisão continua sendo tomada e, pelo menos por enquanto, os professores não estão de greve em Uberaba e voltaram para a sala de aula. Volto com você. Tá certo, Juliano. A história se repete em Uberaba, só que lá virou caso de justiça. A Justiça falou, não está autorizado a entrar em greve a saúde municipal. E lá, de novo, também está em discussão o reajuste do funcionalismo público de Uberaba, índice muito semelhante ao de Uberlândia, 5 e alguma coisa aí para todo o funcionalismo, né? E tem sempre essa divergência. O quanto deveriam ganhar de acordo com a reposição e a perda em função da inflação e quanto o município tem capacidade de aumentar. E aí, esse impasse segue adiante. A Prefeitura de Araxá anunciou um investimento histórico para recuperar a malha asfáltica do município. Deve ter acontecido um super tapa-buracos por lá. O César Campos é que tem as informações. Cadê o César? O investimento anunciado é de 92 milhões de reais. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o prefeito Robson Magela. Prefeito, como que vai ser utilizado esse recurso? Bom, na verdade, tem um recurso federal também, de 18 milhões aí do deputado federal Maririja, que está vindo para Araxá. Tem a contrapartida também do governo do estado, de 11 milhões, que a gente vai municipalizar a Avenida do Comboio, também a Avenida Geraldo Porfírio Botego, porque hoje tem muitos acidentes lá e ela é do estado, a gente fica de mão atada, a gente não pode fazer nada. E tem também empresas, moradores ali que investiram uma vida e está para oficializar, judicializar, melhor dizendo, uma ação contra eles. Então a gente vai municipalizar para poder legalizar a situação deles. Então o Estado vai entrar com 11 milhões. E tem também agora a questão do empréstimo que nós vamos fazer para pavimentação asfáltica em Araxá, que vai gerar em torno de 40 a 50 milhões de reais. E se a gente contar também o serviço que é feito de tapa-buracos, que a gente gasta em torno de 6 milhões e meio, 7 por ano, se a gente falar em 4 anos, nós estamos falando de mais 28 milhões de reais. E não dá para fazer mais tapa-buraco. A vida útil de um asfalto é de 5 a 10 anos. E a malha asfáltica de Araxá, ela já beira em alguns lugares 30 a 40 anos. Então nós estamos fazendo esse financiamento via Caixa, porque tem que ter uma pavimentação nova, não dá mais fazer tapa-buraco. É um projeto de 3 anos, né, prefeito? Sim, nós vamos fazer esse projeto agora, esperamos que a Câmara possa aprovar o mais rápido, para a gente montar todo o processo de licitação e começar a fazer esse recapeamento asfáltico, que creio eu que a gente vai conseguir sanar esse problema com mais tardar aí, Cezinho, mais tardar aí, com um ano e meio, a gente consegue sanar esse problema. Não vai resolver todo o problema, porque o asfalto é caro, nós vamos conseguir avançar aproximadamente de 50 a 60 quilômetros de asfalto novo em Araxá. Além do programa Asfalto Novo, o senhor anunciou também durante essa coletiva de imprensa a situação da Copasa. Sim. O município já fez exigências para a Copasa para renovar o contrato, né? Nós recebemos o ofício da Copasa, assim como todas as prefeituras receberam de Minas, e nós não vamos passar a mão na cabeça de Copasa, de mineradora, nós queremos simplesmente aquilo que é da cidade de Araxá por direito. Para a gente poder renovar esse contrato com a Copasa, nós queremos a contrapartida. E dessa vez a contrapartida é a canalização do Córrego Grande. Se a Copasa quiser bem, se não quiser também está tudo certo. Nós já estamos fazendo também um estudo fora, contratamos uma equipe em Ribeirão Preto para fazer esse levantamento sobre a questão da captação de água, tratamento de água e esgoto em Araxá. Conforme você, Copasa, não fizer atender a nossa reivindicação da contrapartida, nós vamos partir para a licitação e contrato outra empresa de fornecimento e abastecimento de água. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Bagnete, eu volto com você.
Obrigado, César, pelas informações. Agradeço ao prefeito Robson Magela aí de Araxá, então, trazendo duas questões pontuais de Araxá, e eu amplio essa discussão para pelo menos 620 municípios mineiros, que é o serviço prestado pela Copasa, dos 853 municípios mineiros, 75% do serviço de saneamento básico, água, esgoto, é da Copasa, e a gente tem acompanhado aí essa queda de braço das administrações municipais. Recentemente mostramos Patos de Minas, agora Araxá, dessa insatisfação com o serviço da Copasa, né? E a gente não sabe qual o futuro da companhia agora, então, nas mãos do governo mineiro. Estamos às vésperas de uma eleição, o projeto é que ela fosse privatizada. Vamos ver a quantas andas vai andar aí então a gestão da Copasa. Enquanto isso, os municípios têm feito o possível e o impossível para oferecer um serviço de qualidade. Com relação ao asfalto, também, repito, é um problema de muita cidade. Entra ano, sai ano, chega período chuvoso, sai período chuvoso, é um tal de tapa-buraco em cima de asfalto velho que vira uma lambança, que eu vou te falar, é um trem mal remendado. Agora Araxá se propondo a renovar tudo. Vamos acompanhar. Vamos lá para o Alto Paranaíba, vamos para Patos de Minas, porque segue a discussão se o comércio deve ou não deve abrir durante o feriado da Sexta-feira da Paixão lá na cidade. A expectativa é de um acordo ainda hoje. Gustavo Galvão, que tem as informações. Cadê o Galvão? Pois é, Bagnetti, boa tarde para você, ótima terça-feira a todos. A reunião entre representantes dos trabalhadores do comércio e do setor patronal encerrou ontem. Mais uma vez, terminou sem acordo em relação ao funcionamento do comércio nesta Sexta-feira Santa. O encontro foi marcado por mais uma rodada de negociações, mas as partes não conseguiram avançar em um denominador comum. O principal impasse, ele continua sendo as condições para a abertura das lojas no feriado. Esses trabalhadores defendem garantias como pagamentos adicionais e compensações salariais mais amplas. Já o setor empresarial lá da cidade de Patos de Minas, ele alega dificuldades para atender às exigências e manter a operação das empresas nesses termos. Sem um acordo formal, portanto, a situação segue indefinida e até agora não há autorização consolidada para o funcionamento do comércio na Sexta-feira Santa em Patos de Minas. A expectativa agora fica para os próximos dias, inclusive hoje, viu? Com a possibilidade de novas tentativas, novas reuniões de negociação entre esses dois sindicatos. E agora a gente acompanha o presidente do Sindicomércio de Patos de Minas, Eduardo Soares, que explica justamente a dinâmica desse impasse. Vamos acompanhar. Infelizmente não conseguimos chegar nesse ponto de convergência do índice que possa atender os trabalhadores, mas também que garanta que as empresas possam pagar efetivamente o que foi negociado, né, não trazendo nenhum tipo de dificuldade financeira para as mesas. E por conta disso também o outro lado que todos, principalmente do setor de supermercados, né, que ficam atentos à negociação, é por conta da autorização da abertura no feriado com o uso de mão de obra contratada, uma vez que a possibilidade de abrir ou não nessa condição de uso de mão de obra fica atrelado a essa negociação da convenção coletiva. Então, até nesse momento, até nessa da hora, possa negociar para sim, que as empresas possam funcionar utilizando mão de obra aí na próxima sexta-feira e que os trabalhadores também tenham já no início de abril, né, já podendo contar com uma negociação de um novo salário. É aquela dúvida cruel, né? Eu abro o comércio, será que ele fatura o suficiente para cobrir os custos aí então dos trabalhadores? Porque tem hora extra 100%. Né? Eu não abro e deixo de faturar, mas também não gasto com horas extras. Então esse é aquele dilema eterno. Né? A gente vê, principalmente nas grandes cidades, normalmente é só dia 25 e dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, que de fato o comércio não abre de jeito nenhum. Nos outros feriados, todos aí empenhados em manter as portas abertas para faturar e atender a população. Vamos acompanhar
o caso específico de Patos de Minas, tá? Em Uberlândia, a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, informou que o funcionamento do comércio nos feriados da Sexta-feira da Paixão, dia 3 de abril, e Tiradentes, 21 de abril, serão facultativos. Empresas do setor de comércio varejista, gêneros alimentícios e afins, como supermercados, mercearias e sacolões, poderão optar por abrir ou não durante os feriados. Caso decidam funcionar, as horas trabalhadas deverão ser remuneradas como adicional de 100%, não sendo permitida compensação posterior. Para os lojistas do comércio em geral, o funcionamento, se houver, deverá ocorrer de 9 da manhã às 6 da tarde, 6 da noite. Nessas situações, as horas trabalhadas também serão pagas em dobro. Está aí um consenso na cidade de Uberlândia, que talvez pode servir de exemplo a cidade de Patos de Minas. Abre quem quer. Abriu, tem que pagar o funcionário, horas extras 100%, não pode aplicar banco de horas. Você trabalha esse feriado, eu te compenso depois. Tá aí, e fica facultativo. Quem acha que vale a pena, que é compensador, vai funcionar. Quem não, vai estar fechado e tá tudo certo, tá? Hoje é o último dia para quitar a parcela do IPTU 2026. O pagamento deve ser realizado pelos canais bancários credenciados ou plataformas digitais. A segunda via já pode ser emitida acessando o portal do cidadão. Aqueles que precisam de atendimento presencial devem realizar o agendamento prévio pelo portal da Prefeitura ou pelo WhatsApp 34 32 39 28 00. Então, não perca o prazo. Mais uma data importante é o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento anual de veículos em Minas Gerais. Deixa eu chamar a Maria Eduarda para falar do valor e desse calendário. Maria Eduarda, boa tarde para você. Boa tarde, Bagnet, para você que nos acompanha. Bom, o licenciamento anual de veículos aqui de Minas Gerais vence hoje mesmo, né? E a taxa é de apenas de R$ 35,62 aí, referente a todos os veículos, independente de marca e ano de fabricação. É importante que a Secretaria Estadual de Fazenda relembra, né, que independente daqueles veículos que sejam isentos do pagamento de IPVA, que tenham mais de 20 anos de fabricação, eles não estão isentos desta taxa, né? Devem pagar esta taxa que podem ser feita o pagamento via Pix, via documento, né, de arrecadação estadual ou pelos bancos cadastrados ou até mesmo dentro das caixas lotéricas, né? Em caso de não pagamento, haverá uma multa, né, de 0,15% até o 30º dia de atraso. Já após esse dia será 9% até o 60º dia e 12% a partir do 60º dia. A falta do pagamento dessa taxa também impede a emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo, documento, né, exigido aí nas fiscalizações de trânsito e blitz, onde pode acontecer do seu carro acabar sendo levado pelos policiais. Volto com você. Tá certo, Maria Eduarda, é bom ficar atento a esse calendário de vencimentos, né? Já se foram aí a primeira parcela, a segunda parcela do IPVA, hoje a taxa de licenciamento, ainda tem mais uma parcela para quem precisou dividir aí o imposto, hein, gente? Aí só depois você começa a respirar. Muita gente já pagou junto com a primeira parcela, se livra, você viu um valor menos de R$40 aí para ficar tranquilão. Quem esperou a data certinha, hoje é o dia, se deixar para depois, isso só vai ser cobrado quando de fato encerrar o prazo para pagar o imposto por completo, né? Mas nada melhor do que andar em dia, tudo certinho, tudo bacana. Olha só, vem comigo aqui, estou recebendo visita no nosso Minas Urgente, meu amigo Magal. Como vai? Da Band FM. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazeraço. Figura ilustre aqui no nosso programa. Já recebi Mateuzinho, sim, a Aninha da Band FM. Eu tava te esperando.
E eu vim com notícia boa. Veio com presente. Presente, esse é seu. Sabia. Páscoa Feliz Band FM. Páscoa Feliz Band FM, são vários ovos deliciosos. Sonho de valsa, tá, gente? Na programação da Band FM essa semana, viu, Bagnete? Então, o ouvinte pode participar. Envia a frase pra gente. Páscoa Feliz é só na Band FM que você pode concorrer a super ovos de Páscoa deliciosos. Sonho de valsa, Bagnete, pra Páscoa ficar muito mais gostosa. Então, o pessoal tá sintonizado, tá ouvindo e tá acompanhando nas redes sociais também, Magal? Exatamente. Pode curtir o post na rede social, tá? Tem um post bacana lá, @BandFMTriângulo, pra você interagir com todas as nossas promoções. Sorteio às 16 horas até sexta-feira, um montão de ovos. Então, ó, não perde essa chance para sua Páscoa ficar mais doce. E vou falar mais, vou aproveitar a presença do meu amigo Magal aqui. Sim. Ele roda toda a cidade de Uberlândia. Se você vê o carro da Band FM, pode bater lá no vidro, né, Magal? Exatamente. Bateu no vidro, tem ovo aí! A gente tem um montão de ovos de chocolate para você essa semana, viu? Grande Magal da Band FM 99.9, os melhores locutores, a melhor programação para você acompanhar sempre na sua casa, aí no celular, no carro. Isso é o que importa, você tá com a gente. Eu e o Magal, vamos fazer um intervalo rapidinho, combinado, Magal? Combinado. Na sequência tem mais Minas Urgente com o advogado do povo, eu volto já. Semana Santa de ofertas imperdíveis Camel Mega Mix. Tilápia fresca ou piramutaba posta 17,98. Batata, cebola e cenoura 2,98. Filé de panga 29,98. Tambaqui fresco 22,98. A peixaria mais completa da cidade é só no Camel Mega Mix. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento Carmine, porque o melhor lugar é o seu lar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga o nosso Instagram, @PomarCitrus. Trem da Roça Uai, é mais que um empório. É um pedacinho da roça pertinho de você. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, com ele, doutor Leônidas Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. E para você participar é muito fácil, Bandzap no alto da tela, manda o nome, a cidade que está nos acompanhando, faça a pergunta, o doutor Leônidas responde para você. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Doutor, vamos começar lá com Ituiutaba. O emerenciano está acompanhando o nosso programa. Doutor, tive um acidente de trabalho e a empresa me mandou embora. Fui demitido. Quais são os meus direitos numa situação como essa, doutor? Primeiro direito, estabilidade de 12 meses. 1 ano. A empresa teria que garantir você. Você não poderia ser dispensado em hipótese alguma em razão do acidente de trabalho. Segundo direito, a depender da causa do acidente, se há uma relação de causa e efeito entre a ação ou omissão da empresa e o resultado do acidente, você pode ter direito a 2 indenizações. Primeiro, por dano imoral, por lesão à integridade, e segundo, dano material, que seria na espécie de uma
pensão vitalícia, veja bem, uma pensão vitalícia até que você complete 75 anos de idade. E essa pensão pode ser convertida num pagamento único de uma só vez, o que pode aí comportar uma indenização de grande vulto. Então são esses dois direitos, mas aqui ressaltando, tem que ficar demonstrado que o acidente decorreu de uma conduta da empresa. Agora, se esse acidente, cuja apuração verificasse que foi uma conduta exclusiva do empregado, ou seja, o empregado foi o único culpado do acidente, aí o dever de indenizar pode ser afastado. De toda forma, você vai ter que buscar aí o auxílio de um advogado para poder entrar com essa ação na justiça. Muito bem, doutora Beatriz de Uberaba, ela conta que mora há 20 anos nos fundos da casa da sogra. Ela faleceu, porém a casa foi construída de boa fé, sem documentos assinados, todos concordaram. Agora, quero me mudar para uma casa melhor. Minha dúvida é, eu saindo daqui, eu perco o direito adquirido, mesmo tendo morado na casa há 20 anos e saindo agora, doutor? Não perde o direito. Até porque tem uma construção ali, tem ali um imóvel que você colocou ali os seus recursos pecuniários, então você não perde esse direito na pior das hipóteses. Aí, no que se refere a direitos hereditários, aí temos que verificar se vai se encaixar ou não dentro dessa ótica no direito sucessório. Muito bem, doutor. Quem está conosco aqui... é o Moisés. Por isso que existe recurso, por isso que existe o Poder Judiciário, que é a porta que você vai bater quando as instâncias administrativas que deveriam apurar com mais seriedade falharem dentro da sua missão institucional. Não tem outro jeito. Orientamos, então, você constituir um advogado e buscar obter esse auxílio doença pela via judicial. Doutor Olair de Uberlândia, doutor, tá vendo? Toda a região está participando com a gente. Né? Legal. Tuiutaba, Uberaba, agora Uberlândia com Olair. Doutor, a declaração pública registrada em cartório tem valor jurídico? Pois quero deixar a minha casa, usufruto para minha esposa. Tenho 2 filhos, mas todos têm a sua moradia. Os filhos não são da minha esposa, são de outro relacionamento. Sim, a gente orienta a fazer um testamento. Tá? O testamento é um instrumento jurídico que se encaixa nesse tipo de manifestação de vontade. Porque aí não vai haver dúvidas. As declarações públicas de manifestação de vontade são levadas em consideração? São levadas em consideração, mas isso pode ter que ser, investigado num processo judicial. Então, isso vai demandar tempo para quem ficar. Então, se quer algo mais seguro juridicamente, em que não haja discussões, deixe o testamento. Procure o cartório, faça o testamento, que com certeza não haverá problemas no futuro. A Gisele, também de Uberlândia, doutor, está nos acompanhando. Ela conta que comprou um apartamento e a mulher, a ex-dona, acredito, não falou que tinham dívidas em nome desse imóvel. O que ela pode fazer numa situação como essa, doutor? Essa é de concretização do negócio. O segundo caminho é manter o negócio e entrar com ação de cobrança, visando aí obter aí os prejuízos decorrentes aí deste ato. A pessoa fala, mas eu vou pagar, pode deixar comigo. Muitas vezes não acontece, né? Então você precisa se resguardar de alguma forma. Um caminho que você pode também se valer é buscar uma confissão de dívida, para que ela se torne um título executivo e você possa, sem ter que discutir juridicamente quaisquer outros elementos, já cobrar diretamente no Poder Judiciário para que ela cite para pagar a dívida, caso ela não cumpra com a obrigação. Então, percebo aí, eu tinha falado 2, mas esses 3 caminhos são os que eu considero mais viáveis, não obstante uma análise mais aprofundada do caso. Doutor, o Ronivaldo, de Tuiutaba, ele conta que deu entrada em um pedido no INSS no dia 30, ontem, dia 30/3 de 2026. Ele gostaria de saber quanto tempo ficam em análise esses processos no INSS. Olha, tem uma média de tempo? Não tem, eu não sei, não tenho como te falar, até porque não é a militância do meu escritório. Mas a gente entende aí, pelo que todos comentam, uma média de 30 dias a 60 dias para essa análise. Mas esse prazo não é estanque, ele pode se antecipar, ele pode prolongar. Sabemos bem que a questão da administração pública, ela sempre tem algum déficit de servidor. Doutor, quem está participando, manda o nome para a gente, que é a Rosângela.
Ela conta o seguinte: boa tarde, doutor. Meu filho faltou no serviço por 15 dias. Dizia que estava desmotivado, cabeça ruim. Logo veio a demissão do meu filho. E na sequência ele infartou. O que fazer numa situação como essa, doutor? Muito bem, uma situação complexa, muito complexa, né? Até por uma pergunta assim no ar, a gente precisa raciocinar para poder responder. Num primeiro momento, me parecia razoável a conduta da empresa, mas nós temos uma doença aí de natureza emocional que deve ser levado em consideração, né? Mas o que importa ressaltar, tá, indo direto ao ponto, é o grau de conhecimento que a empresa tinha deste fato. Se a empresa dispensou essa pessoa, sabendo que ela estava com esse problema emocional, aí sim a empresa vai ser responsabilizada. Se a empresa não tinha conhecimento nenhum, aí eu percebo que ela pode se isentar desse tipo de responsabilidade. Então, o que está só pesando aí o fato é justamente a questão da relevância emocional, que levou aí o ex-empregado a faltar, e se há ou não relação de causalidade com isso, esse infarto, ou seja, se o que deu causa foi a questão emocional, aí amplia a responsabilidade do causador do dano. Mas se foi uma causa independente, aí realmente não há essa ampliação de responsabilidade. Muito bem, doutor Rondinelli, Ituiutaba em peso com a gente hoje. Obrigado a todos os amigos aí no Pontal do Triângulo. Rondinelli de Ituiutaba trabalha com carreta, mas gostaria de sair da empresa. Mas ele não quer pedir conta. O que fazer? Existe uma possibilidade de acordo, doutor? Existe possibilidade de acordo. O que diz a lei? Quero fazer um acordo com a empresa? Você tem que contratar um advogado, a empresa contrata o advogado dela, apresenta o acordo, o juiz homologa. É assim que funciona. Agora, tem o acordo à brasileira, aquele assim, não, eu faço um acordo com a empresa, aí eu vou pagar a sua multa do FGTS, mas aí você me devolve a multa. Isso não pode, isso é ilegal. Mas aí vamos lá. A resposta objetiva. Existe um instrumento para a empresa me mandar embora? Só existe um instrumento. É o que está lá no artigo 483 da CLT. Quando a empresa comete uma falta grave contra o empregado. Aí ele tem que entrar com ação na justiça e pedir rescisão indireta. Só na justiça. Mas existe outro caminho, tipo, eu não quero pedir conta, mas a empresa não está fazendo nada de errado comigo. A resposta é, não há essa possibilidade. Se você não quer continuar na empresa e a empresa não está cometendo qualquer falta grave, tem que pedir para sair. Não tem outro jeito. Essa é a primeira participação do Dr. Leandro Souza. Ele continua conosco aqui no quadro Advogado do Povo. Você pode continuar mandando suas perguntas. Já temos muitas perguntas aqui, viu, doutor? Mas você pode continuar enviando. Daqui a pouco o doutor Leandro está de volta. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigado por enquanto. Uma fábrica de bolsas e mochilas pegou fogo essa madrugada em Uberlândia. Maria Eduarda esteve no local e traz as informações para a gente do que aconteceu lá no local. Bom, Bagnete, esse incêndio começou durante a madrugada e chamou a atenção de quem estava aqui nas proximidades. O serigrafista, o Kennedy Daniel, presenciou toda essa situação. Ele contou que por volta das 3 da manhã ouviu 2 estouros muito fortes, como se fossem raios. E logo em seguida ele viu um clarão, que seria aí um incêndio. Preocupado, ele ainda tentou agir rapidamente, usou o extintor para conter as chamas, mas como o local havia muito material inflamável, o fogo acabou se espalhando com muita rapidez. A fumaça também começou a se intensificar e ele precisou sair às pressas por conta do risco de intoxicação. Foi nesse momento que ele acionou o Corpo de Bombeiros. A gente conversa agora com o Kennedy, que vai contar pra gente como que foi esses momentos de tensão aí durante este incêndio que aconteceu aqui no bairro Tibere nesta madrugada. Vamos ouvir. Foi 3 horas da manhã, eu escutei um barulho, só que foi muito forte, tipo um barulho de raio, um estouro. Beleza, escutei outro estouro, um segundo. Falei, tem alguma coisa de errado. Abri a porta de comércio, fui ver se tinha alguém tentando roubar a empresa. Não era nada, não tinha ninguém. Quando é fé, deu o terceiro estouro, muito mais forte ainda. Acho que foi um pipoco. Quando eu olho, um fumacê assim e uma luz. Uma luz. Eu falei, que luz é essa? Não tem luz acesa. Eu olhei o setor em chamas. No caso meu, o setor de serigrafia. Aí lá tem produtos inflamáveis, que é a base de solvente, álcool, que a gente trabalha, fazer com
fabricação de estampa, né, de mochilas. Então, na hora que eu vi, o fogo já estava se alastrando, a fumaça estava muito grande, eu peguei o extintor de incêndio, ele pegou outro, só que a gente não conseguia conter o incêndio por conta da fumaça, que estava intoxicando a gente e não dava para respirar. Por sorte, ninguém ficou ferido. De toda forma, precisa ser investigado para tentar entender o que aconteceu. Olha só a proporção desse incêndio, o bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. O próprio entrevistado falou em muito material inflamável dentro aí desse depósito, mas a investigação precisa apontar o que de fato aconteceu. E com frequência a gente vê incêndios em estabelecimentos comerciais na cidade de Uberlândia. O cidadão, o empresário, ele é obrigado a pagar uma taxa de incêndio anual, é feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros e ainda assim a gente tem uma série de incidentes dessa forma. Estava vendo as imagens aqui, me lembrando, não muito tempo atrás, uma madeireira ali na Avenida Afonso Pena, bairro Brasil, em Uberlândia, que também pegou fogo durante a madrugada e o fogo consumiu tudo, inclusive veículos que estavam lá dentro. Então, o prejuízo é irreparável. No caso do seguro, uma vez a empresa tenha seguro, também uma perícia minuciosa é feita no local para que o empresário possa ser ressarcido. Um acidente com uma carreta carregada com soja mobilizou equipes na BR-352. A causa do acidente teria sido a má conservação da rodovia. O César Campos é que tem os detalhes. Cadê o César? Olha, Bagnetti, o tombamento dessa carreta foi em Abadia dos Dourados e provocou muitos transtornos no trânsito. O acidente foi registrado na manhã de ontem na BR-352, ali na altura do quilômetro 43. Um rodotrem carregado com 49 toneladas de soja tombou na pista. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bagnetti, o motorista de 33 anos seguia de Coromandel para Uberaba. Ele contou que perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho com buracos, rachaduras e ondulações ali na pista. Com o impacto, 2 reboques tombaram e parte da carga ficou espalhada na rodovia. Apesar do susto, Bagnetti, ninguém ficou ferido. O trânsito no local funcionou em sistema de pare e siga durante o atendimento dessa ocorrência. Uma máquina da prefeitura foi disponibilizada, utilizada ali para destombar os veículos e ajudar na liberação da via. A limpeza da pista ficou sob responsabilidade da empresa que faz a manutenção da rodovia. A BR-352 foi totalmente liberada no meio da tarde após a retirada do veículo e da carga. Segundo a polícia, Bagnetti, o motorista estava regular e o veículo em condições de circulação. Eu volto com você. Valeu, César. É nítido e notório o estado desse asfalto dessa rodovia. Que coisa horrorosa. Uma pista estreita, um asfalto velho, enrugado, sem acostamento, o mato alto aí às margens da rodovia. Coisa pior poderia ter. Olha isso, olha isso. Governo federal, governo estadual já aprovaram por A mais B que são incompetentes para gerir as estradas do nosso Brasil. Aí o que faz? Você tem que mandar para a iniciativa privada, você manda para a iniciativa privada, eles cobram caro do pedágio e te oferecem uma solução. Porque se você depender de governo federal, governo estadual, para gerir as nossas rodovias, é isso aí que você está vendo, essa imundície, esse perigo, esse prejuízo, tá, de uma gestão incompetente. Nem deve saber onde fica isso no mapa. Mas está todo mundo aí, fazendo campanha, para cima e para baixo, andando de avião, de helicóptero, de vez em quando faz um trechinho de carro, posa para uma foto e viva as eleições 2026. Uma briga de casal por conta de dinheiro quase acaba em morte lá em Uberaba. Juliano Carlos conta pra gente. Juliano. Muito bem, essa ocorrência de ameaça de morte, além de lesão corporal e violência doméstica, foi registrada pela Polícia Militar na noite de ontem aqui em Uberaba, em uma casa no bairro Abadia. Os policiais compareceram na residência e conversaram com uma mulher de 39 anos, ela que estava na casa da vizinha ao lado da residência que ela mora. Ela contou aos policiais que estava em casa conversando com o companheiro e o assunto era relacionado às finanças, que eles tinham dinheiro na conta, mais de R$200 mil,
mais que ela foi pagando algumas despesas a pedido dele, que foi comprado também uma moto aquática a pedido dele e o dinheiro acabou. Então esse homem ficou bastante revoltado, pegou a arma de fogo, agrediu essa mulher com tapas no rosto e também com coronhadas na cabeça e colocou uma munição em cima da mesa, falando que ia atirar na cabeça dela. Ela fez uma foto dessa munição, mandou através do WhatsApp para uma amiga e pediu ajuda. Quando esse homem saiu desse imóvel, essa mulher correu para a casa da vizinha e pediu ajuda. Os policiais foram até a residência, fizeram a prisão do envolvido, ele que tinha documentação da arma, mas como o armamento foi utilizado nas agressões, na ameaça, também foi apreendido. Ele foi preso em flagrante, levado até a delegacia e apresentado à autoridade policial de plantão. Tá aí, Juliano, ele tinha autorização para ter a arma, mas não tem a menor condição psicológica para o mesmo, né? Ameaçou de morte. E aí, como é que vão ser os próximos capítulos desse caso? Mais um caso de agressão. E agora ainda por conta de dinheiro, hein? Falando em munição, ainda é um mistério o caso da criança que acabou encontrando uma bala de revólver na garagem de casa aqui em Uberlândia. A família estava no quintal com os vizinhos e ficaram bastante assustados com a situação. Agora resta entender o que aconteceu. Vamos ver na reportagem. No vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que uma criança de apenas 2 anos encontra e entrega um projétil à mãe, que lavava o carro na garagem com o portão da residência aberto. Segundos antes, um disparo havia atingido o imóvel e por pouco não acertou a mulher. O caso aconteceu por volta das 18h10 do último sábado. Dentro da casa estavam ainda outras 2 crianças e um idoso. Diego, marido da mulher, trabalhava no momento do ocorrido. As marcas do disparo ficaram no muro da residência e também o susto de quem viveu a cena. Apesar do perigo, ninguém ficou ferido. Estava todo mundo aqui, então, ou seja, aparentemente pelas câmeras também não foi identificado nenhum veículo passando e transitando aqui e fez esse disparo. Esse disparo a gente não conseguiu identificar de onde veio. A vizinhança nem percebeu o que aconteceu, mas como minha esposa estava aqui na porta e estava mexendo no carro, tinha acabado de lavar o carro, ela escutou um barulho, ela assustou com o barulho, viu inclusive uma fumaça que era uma poeira de onde acertou o disparo. E quando ela perguntou o que é isso, a minha menina de 2 anos pegou o projétil, a bala. A situação foi registrada no bairro Morumbi, em Uberlândia. No dia seguinte, Diego procurou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a PM, o projétil é encontrado de calibre 9 milímetros e o caso será encaminhado para a Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do disparo. O mais assustador ainda de ver pelas imagens da câmera do vizinho é que minha esposa está no mesmo rumo onde a bala acertou, só que 20 segundos que ela sai do local, minha menina entra, só que minha menina, por ser pequena, não é atingida. Então, assim, bala perdida é uma coisa que assusta qualquer um e se acertar alguém é fatal. A família agora tenta entender como essa bala foi parar dentro da residência e isso acende um alerta para os cuidados redobrados com crianças, principalmente pequenas, em ambientes onde qualquer objeto pode representar risco. A sensação de, como se diz, de fraqueza e impotência, e eu acredito que vem até dos governantes do Estado, que assim, a segurança está cada vez piorando. Uma bala perdida pode ser fatal e a gente não ter desafeto com ninguém, então é mais assustador. E eu vejo também pela situação que, assim, se tivesse acontecido uma fatalidade, sem a gente ter problema com ninguém. Uma bala dentro de casa, crianças no local e uma pergunta que continua sem resposta. De onde veio esse tiro? É um mistério, é assustador, é preocupante, merece sim ser investigado. Você viu aí, então, o pai da família falando que não tem rixa com ninguém e esse tiro não estava endereçado para eles, não. Agora é a famosa bala perdida que poderia ter encontrado, inclusive, essa criança que encontrou o projétil. Então, caberia, no mínimo, uma investigação da Polícia Civil. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Me dá imagens ao vivo da Avenida Rondon Pacheco. Agora 1h31. Mandar um abraço para quem está acompanhando o nosso programa. Alô, Humberto, meu primo, Laura, Biliane, Alejandro, todo mundo acompanhando o Minas Urgente ao vivo, que volta já.
Patrocínio. Cidade rica de cultura e tradição. Polo da agricultura, de paisagens exuberantes, de pessoas hospitaleiras e alegres com suas festas e rodeios. A cidade do café, que leva seu sabor para o Brasil e o mundo. Parabéns, Patrocínio, pelos 184 anos de história. Homenagem Farmácia Nacional. 40 anos dedicados a cuidar da saúde de quem escreve a história de Patrocínio. Farmácia Nacional. Nascida para cuidar. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Aqui no Bernardão tem tudo pra sua Páscoa, com aquele precinho, ó, que cabe no bolso. Bumbum Garoto, 250 gramas ou 220 gramas, 11,98. Pernil ou paleta suína com pele e osso, 12,99 o quilo. Peixe piramutaba postas, 14,99 o quilo. Sardinha coqueiro, 83 gramas com molho de tomate ou com óleo, 4,99. Ovos brancos, Rancho da Lua, 20 unidades, 12,98. Batata extra, cebola extra, cará ou batata doce, 3,98 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. De volta aqui com o Dr. Leônidas Souza para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Você pode acompanhar o Dr. Leônidas também nas redes sociais. Coloca o endereço do Dr. Leônidas aí para você acompanhar, sempre trazendo muita informação para você. Toda terça-feira conosco, aqui no Minas Urgente e nas redes sociais à sua disposição, né, doutor? Olha só, a Carla Alves de Uberlândia traz uma situação um tanto quanto inusitada, mas muito comum, que a gente sabe. Ela fez um consórcio de dinheiro na empresa onde trabalhava. Fez junto com as outras funcionárias. Ela saiu da empresa e parou de pagar. Ela perde os direitos dela, ela não tinha nada assinado, doutor. Meu pai, né? Quando você não tem nada assinado, e agora? Você tem que provar de alguma forma o que foi combinado, né? De boca, né? Contrato verbal vale? Ele vale. O difícil é justamente uma situação como essa, é você provar o que foi combinado. A pergunta que faço é: o que foi combinado se alguém deixasse o consórcio? Qual tipo de multa? O que vai estabelecer esse tipo de regramento? Esse é o problema. O problema é chegar ali a uma conclusão razoável. Lógico, aquilo que você pagou não pode ficar no prejuízo, mas o ressarcimento, obviamente, não será integral. Então, é o típico caso que vai ter que levar para apreciação do Poder Judiciário para que o juiz ali possa determinar uma regra de devolução equitativa, caso você não consiga um acordo perante os outros consorciados. Doutor, olha só, coincidência, um outro caso sem documento assinado, mas a preocupação do Luiz aqui é sobre um rateio do IPTU. Boa tarde, doutor. Luiz aqui do bairro Dona Zumira, em Uberlândia. Moro de aluguel há 2 anos, não tenho documento assinado para pagar IPTU. A dona da casa está me cobrando o valor de R$900. O que eu devo fazer? Aí ele reforça. São 3 imóveis no mesmo terreno. Então, esse é um problema. Existe um rateio aí, né? Agora, como que vai se delimitar esse rateio? Então, você vai ter que ter o critério da proporcionalidade. Se são 3 imóveis, o que é razoável? O que um juiz decidiria, no meu ponto de vista? O valor do IPTU vai dividir para 3. Pelo menos é o que eu entendo nesse primeiro momento. Agora, se não tem documento assinado assumindo a dívida do IPTU, regra geral é do proprietário, né? Contrato de locação é que transfere essa dívida do IPTU. Porque a dívida do IPTU, ela não necessariamente nem é do proprietário, ela é do imóvel. E dono do imóvel, obviamente, é o responsável por pagar. Então, aí, o que ocorre? Tem que ver o que foi combinado. É a questão do contrato verbal, o chamado contrato de boca. Foi combinado de pagar o IPTU? Sim, é válido.
Agora, você tem que demonstrar isso perante o Poder Judiciário, com testemunhas idôneas e o juiz se convencer. Caso contrário, o proprietário vai ter que assumir esse ônus. E se ficar ali demonstrado que são os locatários quem devem pagar em razão desse rateio, entendo que tem que dividir para 3 esse valor. Pede o proprietário para apresentar o valor do IPTU, para que você veja ali o que está sendo cobrado, para que não haja ali nenhum tipo de cobrança excessiva ou inferior. Doutor, o Divino Cardoso, ele conta para a gente a respeito de uma dívida antiga, lá de 2014, com multas, juros, se arrastou e foi parar no CGU do governo federal. O advogado dele parcelou a dívida, né? Ele tem feito os pagamentos, tudo certinho, só que o nome dele continua com restrição. A dúvida é justamente essa, a partir do momento que a gente parcela uma dívida, renegocia a dívida, o nosso nome, ele continua com restrição? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Se a ideia de você parcelar a dívida é você viver uma vida sem qualquer tipo de restrição. Não vou dizer que não há essa possibilidade, né? Mas, regra geral, não. Regra geral, o nome ele deve estar limpo. Mas aí temos que verificar as regras tributárias. Qual que é a dívida tributária, a natureza jurídica dessa dívida, entender como que esse refis foi colocado, porque toda dívida, me parece ser uma dívida tributária, toda dívida tributária, ela passa por esse refis, que se trata ali de um ato normativo expedido pelo órgão responsável, seja Estado, seja União, seja município, e ali dentro desse regramento, observar se prevê ou não o nome estar limpo no trâmite desse pagamento. Mas, regra geral, sim. Regra geral, o nome permanece limpo. Então, temos que analisar nesse sentido. Doutor, o Cícero, ele gostaria de saber o seguinte: financiamento de veículos, com quantas parcelas atrasadas pode dar uma busca e apreensão? Uma! Olha só. Uma só pode dar busca e apreensão, embora na prática não aconteça, mas a lei, ela é clara, não importa. Uma parcela em atraso já autoriza já o banco a entrar com ação de busca e apreensão. Aí compete aí ao devedor colocar em dia para que essa busca e apreensão ela seja suspensa de alguma forma. Muito bem, doutor. Estou vendo aqui abandono... é um comentário a respeito das paralisações que a gente está falando aqui, inclusive da saúde pública federal que nós mostramos no início do programa. Obrigado pelo seu comentário, tá? Depois a gente vai ler aqui e a gente traz os detalhes para você. Doutora Ana Cláudia conta que foi demitida, já se passaram 15 dias e ela ainda não recebeu o acerto dela. O prazo está correto? Como é que ela deve proceder numa situação como essa, doutor? Muito bem. Vamos por partes. O prazo para pagamento dos direitos trabalhistas são 10 dias. 10 dias. Agora, qual é o marco inicial? Ou seja, quando inicia-se a contagem? Inicia-se do último dia de serviços prestados. Muitas vezes você está cumprindo aviso prévio. Então, estou cumprindo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias de aviso prévio. Conta-se os 10 dias após o último dia de serviço, ou seja, após o 30º dia de aviso. Agora, se a empresa ela dispensa o empregado do aviso prévio, ou seja, não vou querer que você cumpra aviso, eu vou indenizar o teu aviso. Então, a partir da notificação da dispensa por parte da empresa, ela tem 10 dias. Se ela não pagou em 10 dias, há já uma obrigatoriedade da empresa pagar a multa do valor de um salário do empregado. Não é o salário mínimo, não. É o salário do empregado, de acordo com o artigo 477 da CLT. Doutor Wesley, ele conta que comprou uma casa em Uberlândia há mais de 3 anos. Essa casa ficou fechada porque a construtora abriu falência. Agora a construtora entregou as chaves, organizou tudo certinho. A prefeitura está cobrando IPTU dos 3 anos com a casa fechada. Também está cobrando a taxa de lixo do mesmo período, sem ninguém ter morado na casa nesses 3 anos. Doutor, o que devo fazer para me isentar dessa cobrança retroativa, sendo que eu não morava na casa durante esses 3 anos? Pois é. Infelizmente, não vai ser isentado, a cobrança vai existir. O que você terá que fazer é cobrar esse prejuízo da construtora. Porque vamos só estabelecer uma coisa muito simples, para quem está nos ouvindo aqui entender. Quando o imóvel tem uma dívida, a dívida ela é do imóvel, independe de quem é o dono. Dívida de condomínio, de quem é a dívida? É do imóvel. Ah, mas quando eu entrei, aluguei aquela casa, já tinha uma dívida anterior
Gente, não importa, a cobrança vai recair sobre o imóvel, seja se é proprietário, seja se é locatário, seja se é promitente comprador. Às vezes você comprou imóvel, mas não levou a registro, ainda você não terminou de pagar. Você ainda tem responsabilidade sobre as dívidas desse imóvel. O que a gente recomenda é buscar uma negociação com a construtora para que ela possa pagar essa dívida. Se ela não o fizer, automaticamente, caso você seja prejudicado com essa cobrança, você vai ter que buscar a reparação na justiça. Doutor, mais uma pergunta aqui que eu acredito que cabe orientação. A Lila conta que ela tem uma casa alugada, não tem contrato, né? Ela pode ter problemas aí em breve? Muitos, né? A casa alugada verbalmente, de boca, né? A gente gosta dessa expressão, né? De boca, doutor, que eu fiz o contrato. Muito bem. A pessoa pode ficar nessa casa até 5 anos, se ela estiver pagando pontualmente. Isso é um problemaço. Você só poderia retomar esse imóvel para moradia própria, ou se ela não pagar. Esse é o problema. Quando você estabelece um contrato escrito, exemplo, de 30 meses, e com cláusula para poder desocupar em 12 meses, é muito mais seguro para o proprietário. Então, não é nada interessante deixar sem contrato uma locação. Mas não é o mundo perdido. É possível tirar a pessoa de lá, desde que ela não pague os aluguéis. Aí tem que entrar com ação de despejo. Agradecer ao doutor Leônidas Souza, toda terça-feira conosco aqui no quadro Advogado do Povo, para falar dos seus direitos. Você pode acompanhar o doutor Leônidas também nas redes sociais, sempre trazendo muita informação para você. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem. Até. Combinado, então. Olha só, foi ampliada a vacinação contra a chikungunya aqui em Uberlândia e Araguari. Vamos saber da Maria Eduarda aí, então, né? Sobre essa vacinação, está em função ao aumento de casos da doença? Bom, Bagnete, é em função da incidência dos casos da doença, principalmente no Triângulo de Mineiro, que o governo de Minas anunciou essa ampliação da vacinação de chikungunya. Lembrando que a intenção é imunizar pelo menos 50% do público-alvo, que são pessoas entre 18 a 59 anos. E lembrando também que aquelas pessoas que não são indicadas a vacinar são lactantes, gestantes, pessoas que têm problemas com imunidade ou doenças crônicas, não são indicados, né? A vacinação está acontecendo nas unidades básicas de saúde e também naqueles vacimóveis que estão em pontos, em pontos estratégicos, na verdade, nas cidades, né, no município. Somente para Uberlândia foi levado aí cerca de 30 mil doses, já em Araguari são 19 mil doses disponibilizadas. Vale ressaltar também, Bagnete, que a Secretaria de Estado de Saúde pediu para a população aderir a essa vacinação, justamente por conta do índice de casos e também porque a maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti está dentro de casa. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Tem que ficar atento aos grupos prioritários e se vacinar sempre. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Mega Dia Mix aniversário do Bahamas e Bahamas Mix. É isso mesmo, tem muita oferta para comemorar. Arroz Safra 12,98. Vem, que tá muito barato. Arroz 5 quilos, só 12,98. Açúcar Delta ou Coruripe, 10,98. Óleo de soja lisa ou veleiro ou Vitalive, 6,48. Coxas e sobrecoxas Avinova quilo, 6,49. Heineken garrafa 250 ml, 4,18. Omo 2 quilos e 200, 23,99. Vem economizar no aniversário do Bahamas. Tá barato demais da conta, só. Alô, amigo! Alô, amiga! E aí, vai construir ou reformar? A Casa Franca tem as melhores ofertas para você. Piso HD, 5015, Nova Era, só R$19,90. Conjunto e casa, bacia com caixa acoplada, branca, R$399,90. Porcelanato Barcelona Delta, só R$49,90. Massa corrida Barrica, 20 quilos, Tritex, só R$38,90. Facilidade é com a gente. Casa Franca, soluções para toda obra em Araxá. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama que não é o Mix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você.
Vila Real Exclusive. A exclusividade em sua forma mais rara, apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro, telha 366, 99,90, porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas 9, Jardim Célia. Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher, com quem ela, nossa amiga Vanessa Pires, já tá lá no estúdio esperando, né, Vanessa? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Bagnete. Boa tarde para todos vocês. Gente, ontem, dia 30, foi o Dia Internacional do Transtorno Bipolar. A gente resolveu trazer esse assunto aqui no Band Mulher, porque muitas vezes as pessoas brincam, nossa, aquela pessoa bipolar, na mesma hora que tá feliz, tá com raiva e tudo mais. Mas é um transtorno que vai muito além disso. Então a gente vai receber aqui uma psiquiatra que vai explicar muito pra gente sobre esse transtorno. Inclusive, ele se confunde muito com um outro transtorno que mexe muito com o temperamento, que é o de borderline. Vamos também falar sobre ele aqui, vamos entender sobre diagnóstico, tratamento, essa mudança de humor. Então vocês não podem perder, que tem muita informação por aqui. Daqui a pouquinho eu tô chegando. Acabou Minas Urgente, Band Mulher. Tá certo, Vanessa. Um ótimo programa para você. Daqui a pouquinho, Band Mulher com assuntos para toda a família. Vale a pena conferir, tá bom? Agora eu te conto quem foi a ganhadora do sorteio Um Dia de Princesa aqui do Minas Urgente. Roda o vídeo aí do sorteio. Vamos ver. A ganhadora foi a Érica Lopes do Nascimento Magalhães. Final do telefone dela é o número 2660, tá? A nossa produção vai entrar em contato com você avisando como e quando retirar o prêmio. E claro, aproveite, se divirta e fique ainda mais linda com esse super presente do Minas Urgente, da Band Triângulo, no mês dedicado às mulheres. E assim o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Tá chegando a Vanessa Pires com o Band Mulher, 10 para 7 da noite o Band Cidade. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Tudo, Médico do Povo. A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau!